Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje inicia-se o segundo episódio do podcast do Vaso Investidor e eu trouxe um convidado a qual eu tenho grande estima, meu amigo, o Anderson Faria. Ele é advogado e é especialista na área do direito patrimonial. O Anderson, é uma honra estar recebendo você aqui no nosso canal e hoje o tempo é todo seu. Micael, primeiramente é uma satisfação estar aqui junto contigo, com a tua audiência. Convite que eu recebo com imensa alegria, pelo tanto que a gente se conhece e por ver o florescer do teu trabalho, especialmente porque eu sei que de alguma forma você cativa as pessoas e incentiva para que as pessoas evoluam, tanto intelectualmente, seja na esfera material, seja na esfera espiritual. E hoje me encontrar aqui como um convidado, para mim, é honroso e satisfatório, né? Como você já mencionou, a minha especialidade é a advocacia patrimonial. Advocacia patrimonial envolve tudo que envolve patrimônio. Patrimônio vira dinheiro. Então, a gente tem aí dentro do patrimônio englobando tudo, desde bens móveis, imóveis, fungíveis, tangíveis, outros intangíveis. Então, é um assunto extenso, até difícil de abordar apenas em um podcast. Precisamos alongar muito, mas hoje, conforme o teu convite, a gente vai trazer um pouco de hold patrimonial, que é um assunto que está em bastante alta, porque as pessoas têm procurado, principalmente em decorrência das evoluções e modificações tributárias que o governo tem implementado aqui no Brasil. E por isso, essa conversa ela é importante, ela agrega. Quando a gente fala de patrimônio, a gente sabe que as pessoas têm um certo bloqueio, na verdade. Falar de patrimônio dentro do âmbito familiar especificamente é constrangedor. Porque no momento em que você tenta abordar um assunto dessa maneira, as pessoas podem te interpretar de maneira diversa. Enquanto você traz cautela, você quer demonstrar para as pessoas que é um assunto necessário, você pode ser mal interpretado. Então, muitas das vezes, o mecanismo de defesa para as pessoas é o silêncio. É o silêncio. E por isso, hoje, como advogado patrimonialista, com atuações em alguns inventários que já tive, e já pude constatar diversos litígios, rompimentos familiares em decorrência de patrimônio, nada mais satisfatório do que poder trazer um pouco desse assunto e tentar agregar com as pessoas, com a audiência e principalmente também aprender com você que tem aprendido nos últimos dias e desde que te conheço, meu amigo. Então, fique à vontade, a casa é tua. Maravilha. Meu caro, eu fico muito feliz com as suas palavras e honrado também por saber da sua trajetória e saber que também é um profissional sério, alguém que tem um peso nas palavras, e por eu estar sempre acompanhando de perto, realmente a gente vê uma evolução, uma transparência, e como eu sempre trago aqui no canal, acerca de que quando você trabalha com a verdade, você anda pela verdade, você preza por princípios e valores, automaticamente Deus ele começa a abrir portas na nossa vida. E você que está assistindo esse podcast, deixe todas as suas preocupações de lado e aguce bem os seus ouvidos, porque nessa simples conversa aqui, a sua mente ela será expandida de tal forma que você conseguirá enxergar novos horizontes. Uma informação que o Anderson passar aqui, você pode pegar um gancho dessa informação e automaticamente a tua mente já começar a buscar por possibilidades. Porque cada vez mais, com o crescimento desse canal, várias pessoas de diversas áreas estão se achegando aqui. E por isso, desde já, eu agradeço você. Eu quero que você já se sinta pertencente a essa nossa conversa, a esse nosso ambiente. Deixa o like, se inscreva no canal e será uma honra estar junto com todos vocês. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Anderson é: o Anderson, o que é exatamente uma hold patrimonial e por que ela é importante? Perfeito, Micael. Essa pergunta, ela é reiteradamente respondida nas redes sociais por outros colegas, por contadores, pessoas especialistas e entusiastas no assunto patrimonial, mas ainda gera muita dúvida. Afinal, o que é uma hold? Essa expressãozinha americanizada que em tão pouco tempo se difundiu, principalmente em virtude das redes sociais. A hold nada mais é do que uma empresa. A natureza jurídica da hold é uma natureza empresarial. E muita gente confunde. Por quê? A gente sempre vincula uma empresa com uma atividade comercial, uma prestação de serviço, uma venda. Mas não. Embora essa organização possua essa natureza de empresa, ela é criada com a finalidade de gerenciar bens, direitos, ativos.
Então, a finalidade da hold é gerenciar, em palavras simples, gerenciar aquilo que você consegue converter através da tua atividade comercial, da tua prestação de serviços. Por ser assim, a hold acaba sendo o seguinte, ela precisa assumir um regime tributário, comumente assume o regime tributário de empresa limitada, que é o mais utilizado neste segmento. Podia ser uma sociedade anônima, sociedade de ações também, existe, mas normalmente no Brasil a gente atua com a empresa limitada, em grande maioria, e um regime tributário, Certo. que aí onde pega. Também, normalmente, ela não pode ser uma empresa do Simples Nacional, ser uma empresa do lucro real normalmente não é viável, então ela vai ser uma empresa do lucro presumido. Mas aí é um assunto mais tributário do que um assunto patrimonial. Tudo se interliga, mas esse é o fator. A hold basicamente é uma empresa criada com a finalidade de colocar patrimônio dentro dela. O valor daquela empresa, o capital social dela vai ser conferido através da integralização de bens. Os bens que você coloca vão ter o valor e esses bens estarão dentro da empresa gerenciados, onde ele confere governança para quem está gerenciando essa empresa. Certo. E outros benefícios, como também obrigações, como trataremos adiante. Maravilha. Veja, essa resposta técnica, mas ao mesmo tempo palatável para que a gente consiga entender, é de extrema importância porque, às vezes, quem está nos assistindo pode estar se perguntando, mas eu ainda não despertei a curiosidade ou não tive a necessidade de estruturar uma hold patrimonial. Só que aí é que está o ponto. À medida com que você vai crescendo, à medida com que você vai evoluindo, portas vão sendo abertas para você e automaticamente você vai enxergando a necessidade que você tem de aprender acerca de determinado conhecimento. E é justamente por isso que eu trouxe o Anderson aqui. Porque as informações que ele vai passando, automaticamente eu também estou aprendendo e automaticamente a minha mente já está lá no futuro. Porque nós temos um objetivo de futuro, nós sabemos aonde nós vamos chegar. E para que você mitigue os riscos, ande dentro da legalidade, é preciso nós termos alguém com autoridade na área para poder nos auxiliar e a gente evitar o quê? Prejuízos desnecessários. Micael, e complementando a resposta e o teu excelente comentário, normalmente nós temos um hábito comum de crescer de fora para dentro. Sim. Ou seja, a gente começa resolvendo tudo, ganhando dinheiro, para depois organizar. Exato. Quando normalmente o caminho seria o inverso, organizar para ganhar dinheiro, mas a necessidade não espera. Exato. Então, a holding, ela surge como uma ferramenta patrimonial que vem organizando a vida de diversas pessoas, empresários, pessoas físicas comuns que têm patrimônio, que construiu o patrimônio de uma vida, ou até mesmo que ainda estão iniciando, mas já possuem um volume patrimonial vultoso e que carece dessa necessidade de organização, porque a gente sabe, em algum momento a gente vai ter algum tipo de problema, e a holding para muita gente tem sido a solução, não que seja a solução absoluta. Aqui não falo como um vendedor de holding, mas como um advogado que leva conhecimento técnico para as pessoas e informação. A hold resolve muitos problemas, mas em muitos casos ela pode também ser substituída. Por isso, como chegaremos adiante, a necessidade de análise e diagnóstico técnico para realmente aferir a necessidade da implantação de uma holding. Muito bom, muito bom. Que ponto importante. E você pode ver que a transparência é o que flui através dessas informações aqui. A nossa intenção não é simplesmente começar a aparecer para você com informações e com frases de efeito para te tentar vender algo. Pelo contrário, é de fato aguçar você a procurar conhecimento, que isso é o que vai mudar a minha e a sua vida também. Anderson, quais são os principais benefícios de se criar uma holding patrimonial? Micael, conforme já falamos, organizar é o ponto-chave. Certo. Através dessa organização, aquele que institui uma holding adquire governança, ou seja, ele consegue centralizar esses ativos num só local e indicar a finalidade de cada um, desde a geração de renda, desde as despesas, desde a maneira de conduzir. E através dessa organização, você pode, inclusive, que é uma das finalidades da holding chamada familiar, organizar a sucessão. Certo. E evitar o inventário se a estrutura for feita para essa finalidade e, consequentemente, adquirir benefícios tributários, certo. Eficiência tributária, que decorre justamente do enquadramento jurídico tributário dessa empresa, né, dessa holding.
Portanto, a holding ela tem inúmeros benefícios, mas o principal deles é organizar, adquirir governança, administrar o seu bem, saber onde está cada coisa, porque hoje muita gente tem muitas coisas, mas às vezes a gente não sabe o que dá lucro, o que dá prejuízo, porque a gente não possui governo sobre aquilo que nós possuímos. E a partir do momento que você dá um tratamento empresarial ao teu patrimônio, você trata como empresa, que gera receita, que gera despesas e, consequentemente, gera lucro. Porque se não for lucro é prejuízo, e se é prejuízo não vale a pena. Sim. Portanto, a importância da implantação de uma holding é nesse sentido. Logicamente que tem pessoas que acabam ranqueando de forma diferente. A pessoa primeiro enxerga o benefício tributário, depois, lá no final, ela entende que precisa organizar a sucessão, precisa organizar o patrimônio. Então, a coisa mais importante ao pensar, ao desejar, almejar implantar uma holding, é pensar primeiro, eu preciso organizar, eu preciso colocar as coisas no ponteiro, e o que vier posteriormente será a consequência, e a consequência, quando a coisa é bem feita, costuma ser satisfatória. Excelente, muito bem. Pelo que eu estou entendendo, exige-se ter uma estrutura, ou seja, você tem que se preparar primeiro, o ideal seria você se preparar primeiro para poder você crescer. Ao invés de você primeiro querer crescer para depois começar a organizar. É claro que na realidade a gente sabe, como já foi falado, que na maioria das vezes você cresce primeiro e você vai organizando. Existe um caos projetado e que é tolerado. Perfeito. Só que quando você tem a intenção desde cedo de criar uma estrutura, você acaba mitigando bastante erros também e aliviando uma certa pressão que viria um pouco demasiadamente fora do teu controle ali. Então, pode perceber que, como a gente sempre fala, primeiro você estrutura, primeiro você se prepara, primeiro você busca conhecimento, primeiro você se conecta e vai gerando valor ali, para que quando os resultados começarem a chegar, você tenha uma base sólida. Perfeito. E aí você consiga crescer cada vez mais sem precisar ter a famosa falta de sono. Problemas desnecessários que vão surgindo ao longo da caminhada do crescimento. Perfeito. Quem deve considerar a criação de uma holding patrimonial? Como o nome é sugestivo, Micael, Certo. quem tem patrimônio. Muito bom. Quem tem patrimônio. Mas nós não temos uma base, um piso ou um teto estipulado legalmente. A legislação não prevê. Cria-se holding a partir de tanto. Certo. Não. Mas famílias que possuem patrimônio elevado, seja imóveis, seja ativos, seja dinheiro, elas devem pensar numa holding. Qual o volume de dinheiro? Depende. Depende porque aqui eu já antecipo. A holding, por ser uma empresa, necessita de uma contabilidade. Uma contabilidade gera despesas, manutenção. Por que manutenção? Porque ela tem obrigações. Dentre as obrigações, recolher tributo. Quem recolhe tributo também presta informações, que são as obrigações acessórias. Portanto, ao considerar que tem patrimônio, tem que se estudar, e é essa análise, esse diagnóstico, mapeamento, que vai determinar se os custos serão menores que os benefícios. Porque se a conta não fechar e não estiver devidamente equalizada, então a gente já entende que a holding não é a solução para aquela família, para aquela estrutura familiar, para aquelas pessoas, para aquelas empresas. Certo. Mas hoje nós temos diversos tipos de holding. Holding rural, cada uma vai ganhando nome. Holding rural, a holding patrimonial, holding de participações, que é aquela holding que normalmente você vai abrir hoje um boleto de banco, eu não vou indicar banco para a gente não fazer propaganda, não tem merchan, mas você às vezes vai abrir lá banco tal, holding de participações, porque é uma holding criada dentro de outra holding que administra, ela participa de outras sociedades. Por quê? Porque além daquele controle, ela normalmente consegue, por exemplo, benefícios tributários. A título disso, a gente não vai adentrar o mérito, mas nós temos aí a tributação de dividendos, que é um assunto que está muito em alta. Tributação de dividendos acima de retirada de 50 mil, 600 mil ao ano. Se você cria uma pessoa jurídica, você não vai ter essa tributação. Por quê? Porque ela foi criada para pessoas físicas. Para pessoas físicas. Então, você tem que fazer essa conta de forma perfeita. Se ela fechar, então compreende-se e aconselha-se que se crie uma holding. Mas, como nós já falamos, aqui no Brasil é normal nós pensarmos na holding como uma figura de organização familiar, de gestão familiar. Mas nós temos ela ali como característica uma holding empresarial, uma holding que ela participa de outras
uma holding que ela cuida de outras, uma holding que ela recebe benefícios ativos de outras, uma holding que simplesmente estrutura, mas para estruturar ela precisa de alguma forma fornecer um benefício a quem a institui, porque se ela não fornecer um benefício não faz sentido. Para fazer sentido, ela tem que, de alguma forma, fazer o lucro chegar. Se não é através da comercialização, da prestação de serviço, da atividade, que normalmente não deve ocorrer, mas que o lucro deixado por ela seja através da economia tributária. E os demais a gente já sabe e já falamos sobre isso. Rapaz, tipo, a gente falou umas informações top, nem eu sabia isso aqui, rapaz. Muito bom mesmo. Anderson, quais são os tipos de ativos que podem ser colocados dentro de uma holding patrimonial? Perfeito, Micael. Tudo que tem valor pode ir para dentro da holding. Certo. Mas nem tudo é aconselhável. Certo. Normalmente, a gente aconselha que sejam bens imóveis, direitos, ações, dinheiro. Tudo isso pode ir para dentro de uma holding. Ponto de atenção, veículos. Eu, particularmente, se a holding ela tem a finalidade de proteger, de criar a camada de proteção que nós tanto falamos, alguns profissionais falam até em blindagem. Eu, particularmente, não utilizo. A blindagem, por si só, é uma expressão muito generalista e que traz a falsa sensação de proteção incondicional. Certo. Isso, a holding ela não tem essa finalidade. Até porque existem mecanismos legais que permitem que o patrimônio seja alcançado. Certo. Porém, veículos, suponhamos que você põe um veículo, contabilmente um veículo ele perde 20% ao ano de valor contábil, ou seja, se você comprar um veículo em 5 anos, na contabilidade ele não vale mais nada. Quando você for vendê-lo, você vai ter a incidência de tributo, porque quando você vendê-lo, você vai ganhar um capital. Certo. Então, fato gerador de imposto de renda. Ele vai ser tributado, porque contabilmente ele não tem valor. Embora você tenha pago um valor superior ao veículo e vendido por um valor inferior, ter gasto, ter despesa, o veículo contabilmente ele não terá valor e, por sua vez, será tributado. Além disso, esse veículo pode se envolver num acidente. Certo. Se for envolvido num acidente, pode haver a responsabilidade civil. E quem que é o responsável por esse veículo? A holding. De quem é o patrimônio que será atingido? Da holding. Se o patrimônio da holding pode ser atingido, ela perde a sua finalidade de proteção patrimonial. A holding ela protege o patrimônio, sim, se devidamente estruturada, com os ativos corretos e da maneira adequada. Certo. Por isso também é aconselhável que não se utilize a atividade operacional dentro da holding. Certo. Suponhamos que essa empresa exerce uma atividade comercial. Por sua vez, sofre uma ação trabalhista. Certo. Essa ação trabalhista poderá ter reflexos. E os reflexos atingirão qual patrimônio? Certo. O da holding. A partir do momento que ela atinge o patrimônio da holding, você perde a finalidade de proteção patrimonial. Porque as empresas possuem, sim, legalmente a proteção, até porque, se o empresário ele empreende de forma individual no CPF dele, é a pessoa física dele que está em risco. É a cara dele que está à tapa. Sim. Mas a figura da pessoa jurídica ela nasceu para isso, para que as pessoas pudessem ter a tranquilidade de poder empreender, de assumir os riscos do negócio. O mercado é volátil, o mercado ele é dinâmico, ele muda. Sim. Então, infelizmente, é da atividade sim. É normal empresas quebrarem, falirem, é normal, infelizmente isso acontece. É duro, mas é normal também que as pessoas recomecem. Sim. E para recomeçar, elas precisam do nome delas. Exato. Então, é natural que a holding ela crie essa proteção. Então, dentro desse conjunto, e já trazendo o assunto da proteção, que nós trouxemos mais para o meio da conversa, que é isso que muitas pessoas buscam, que é a blindagem, aqui fica aspas, eu não utilizo blindagem, para mim é proteção patrimonial, ela cria um invólucro, uma camada de proteção sim, porque se você tem uma empresa e você tem um patrimônio dentro da holding, ou empresa ela tem um patrimônio dela atingido pelas atividades dela, mas se a tua empresa controla aquela holding, o patrimônio dela não vai ser atingido. A empresa controladora não vai ser atingida. A empresa operacional é a empresa operacional, a empresa patrimonial é a empresa patrimonial. Então a holding ela cria de fato a proteção patrimonial, mas é necessário observar todos esses pontos, porque por um erro você pode simplesmente descaracterizar e trazer um dano à estrutura patrimonial que foi criada justamente para proteger. Muito bom, interessante mesmo. Por isso que tem empresas que criam vários grupos e justamente nessa finalidade, é isso mesmo? Uma holding dentro de outra holding.
Holding de participações, uma participa dentro da outra, tira lucro, ela tira dividendos, ela consegue, tem a distribuição para ela, faz tudo certinho, mas pela atividade operacional, ela não será atingida. Via de regra. Existem mecanismos dentro do sistema jurídico brasileiro. A nossa legislação tem, por exemplo, a figura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que visa atingir o patrimônio dos sócios, porém, todavia, tem que ser confirmado algumas características. Por exemplo, confusão patrimonial e desvio de finalidade. Criei a holding com o intuito de fraudar credores. Criei a holding com o intuito de cometer um ato ilícito. Isso sim é motivo de descaracterizar. Mas o simples fato de uma atividade comercial dar errado e aquela holding que foi criada estava recebendo lucros, estava participando dela ser atingida, raramente vai acontecer. Exceto se houver um desses equívocos que a gente já comentou anteriormente. Maravilha. É possível evitar ou reduzir impostos com a holding patrimonial? Sim, Micael. Possível e acontece muito. Maravilhoso. Na verdade, normalmente a holding patrimonial ela consegue sim oferir benefícios tributários. Ela confere a quem institui benefícios tributários. Certo. Por isso muita gente procura. Já falamos, a finalidade da holding é muito maior. Certo. É a organização, é a gestão, é a governança, mas os benefícios tributários são inevitáveis, são consequência da estruturação. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem uma holding patrimonial, você sai da pessoa física. Nós sabemos que a renda da pessoa física no Brasil, ela é tributada em até 27,5%. Certo. Por exemplo, a atividade de locações, que o pessoal tem falado bastante, na pessoa física com alíquota progressiva, ela vai até 27,5%. Enquanto numa pessoa jurídica, ela vai ficar entre 11,5% e 14,5% aproximadamente. É uma diferença substancial, vamos falar da metade. Sim. Hoje, com a instituição da IBS e CBS, que já está em vigor, nós teremos aí as alterações a partir de 2027 a todo vapor. E em 2033, se tudo estiver correto e andando da maneira adequada e não houver, obviamente, nenhuma alteração, IBS e CBS em sua plenitude, vigorando. Então, em sua plenitude, ainda com os fatores, redutores e tudo mais, por exemplo, uma locação poderá ser tributada em até 35,9%, ou seja, 36%, uma renda de locação. Existem fatores de dedução, todo o regramento, mas 35,9%. E a holding tem a previsão de chegar ao máximo de 19,5%. Então, aqui a gente já tem uma diferença gigante para quem vive de locação. Exatamente. Na venda do imóvel, a partir de 15%, mais IBS e CBS também que vai ter. Já na holding, por exemplo, a gente tem ali em torno de 6,73%. Então, é uma diferença absurda. Obviamente, tem os seus custos, merece o estudo, Sim. Tem que se compreender, mas que os benefícios tributários são possíveis, sim, são possíveis. Sim. E adentrando ao mérito sucessório, que a gente vai chegar mais adiante, também tem a questão da doação das cotas, que tem tratamento diferenciado em alguns estados. Afinal, a alíquota da transmissão, seja na doação, seja na causa-mortes, no falecimento, ela é progressiva, pode chegar a 8%, e também temos alterações legislativas, cada estado vai se adequar. Afinal, tem estados que chegam a 4% e vão até 8%. Tem estados que utilizam a alíquota fixa de 4%. Mas devido às alterações legislativas, alguns estados tendem a aplicar a progressão e chegar aos 8%. Enquanto outros têm previsão legal dentro do ano de 2026, ainda é possível de utilizar uma alíquota diferenciada na doação em vida. Na doação de cotas, porque o valor das cotas é diferente do valor de avaliação dos bens, que também será alterado pela legislação vigente. Portanto, muitas mudanças, mas o fato é, a holding bem estruturada, ela tem uma tendência natural a conferir benefícios tributários a quem institui. Maravilhoso. Anderson, quais são os primeiros passos para se estruturar uma holding? Perfeito, Micael. Os primeiros passos, mas aqui eu vou falar do primeiro passo. O primeiro passo é procurar um profissional capacitado, certo. Uma pessoa séria, transparente e que tenha técnica e que também possua seriedade para falar e tratar aquela família da maneira que ela merece. Certo. Porque, como eu te falei, existem vendedores de holding, e aqui eu não estou para acusar ninguém, para falar mal, não. Existem pessoas que oferecem aquele produto como uma prateleira. Certo. E holding, por exemplo, não é fórmula pronta. Cada família merece de um tratamento específico. Procurou o profissional, ele vai fazer a análise, o diagnóstico familiar, o diagnóstico patrimonial,
compreender como que se operacionaliza aquela família, aquelas empresas, entender onde que cada coisa está adequada e, a partir daí, estudar e indicar os passos corretos. A partir dessa análise, a gente vai ter a verificação dos bens, qual que é a situação, regularidade, por exemplo, um bem imóvel, se ele está totalmente correto, se a matrícula registral reflete a realidade do fato, se aquilo que está no papel é aquilo que está materializado. Então, é importante compreender, fazer análise documental pessoal de cada sócio daquela holding, verificar a situação de cada um juridicamente, financeiramente, fazer essa apreciação. Após disso, vão ser criadas cláusulas específicas, incomunicabilidade, inalienabilidade, reversão, que na doação é importantíssima. Fez o contrato social, aí inicia-se o passo a passo contábil, procura-se o contador da confiança, que vai dar entrada, assim como a empresa, a gente já falou aqui, é uma empresa, a empresa vai proceder junto à junta comercial, vai providenciar o contrato social, essa lavratura, e a partir daí inicia-se a operação da holding patrimonial. Mas o primeiro e mais importante passo é o diagnóstico, é compreender a situação, a aplicabilidade daquela holding no caso específico daquela família conforme as suas particularidades. Anderson, a holding ela pode facilitar a sucessão patrimonial e como isso funciona na prática? Perfeito, Micael. A holding familiar ela é criada justamente para isso, para evitar conflito, evitar o inventário, que todo mundo fala em evitar o inventário, e fazer esse planejamento em vida. Certo. Porque você imagine o seguinte, uma família tem empresas, tem patrimônio, tem bens imóveis, tem locações, tem imóveis à venda, mas o proprietário daquilo é tudo, que normalmente é o pai e a mãe, os patriarcas, que estão administrando a família, vem a falecer. Certo. O que é que acontece no inventário? Tudo para. Tudo para. Carece do procedimento, é o que está previsto em lei, vai nomear inventariante, vai definir quem que vai ser. Imagina uma família com numerosos filhos. Sim. Quem que quer administrar? Todo mundo quer mandar, todo mundo quer receber a sua parte, e aí começam os conflitos que duram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, e a coisa não anda. Com a holding é diferente, a operação não vai parar. A operação vai continuar. Por quê? Porque tudo isso vai estar previsto no contrato social, com acordo de sócios, como que o instituidor daquela holding definiu. A minha família possui determinada estrutura, eu tenho determinada quantidade de filhos. Desse tanto de filhos, eu entendo que o filho X é capaz de administrar e dar continuidade ao meu patrimônio, porque essa é a intenção da holding, é eternizar, é manter o legado. Interessante. A coisa continua funcionando. Mas o que acontece na prática? Vou te falar primeiro o que é o correto. A holding foi criada, se determina dentro do contrato social como se dará a entrada de cada sócio, que no caso da familiar serão os filhos. Certo. Os filhos entrando na holding de acordo com o ingresso definido no contrato social, eles passarão a ser sócios. Certo. Mas o instituidor que fez aquela holding, o que é que ele tem que fazer para eles ingressarem? Ele precisa doar. Ele precisa doar essas cotas. As cotas não vão ser mais dele, a propriedade muda, a titularidade das cotas vai mudar. Ela deixa de ser dos pais e passa a ser dos filhos. Os filhos serão os donos. Só que aí a importância do diagnóstico patrimonial. Para doar se paga tributo. Você paga ITCMD. Uma doação é fato gerador de ITCMD. Certo. Se alguém falar que faz a holding, não vai pagar nada e não vai fazer inventário, não acredite. Isso não existe. Essa mágica não existe. Isso aqui não importa quem falar. Não é verdade. Certo. Não é verdade. A holding ela precisa ocorrer a doação de cotas para que a holding passe a ser propriedade dos donatários, mas o doador vai manter para si um usufruto vitalício dessas cotas. Certo. O que isso quer dizer? Ele vai doar as cotas e vai manter a administração e vai perceber os frutos, ele vai receber lucros, ele vai manter o controle societário, ele vai administrar e o usufruto só vai se extinguir quando ele falecer. Interessante. Suponhamos um casal, marido e mulher, um foi e o outro continua. Os dois foram, passa para os filhos. Precisa fazer alguma coisa? Sim. Precisa comunicar na junta comercial para fazer uma alteração contratual, para consolidar e fazer as alterações necessárias e a administração de fato passar para aqueles donatários, para os filhos.
Todavia, não é uma transferência de propriedade. A propriedade já é dos filhos. Certo. Os filhos já são possuidores daquele bem, já são donos, proprietários. Mas a administração fica com os pais até o falecimento dos mesmos. E ali, ao final, não teremos mais ITCMD, porque ele já incidiu lá atrás, Certo. já houve o pagamento do tributo, a operação não vai parar, não precisa de inventário, e a vida segue, e o legado continua. E daí a importância da holding patrimonial. E certamente você questiona, e os bens que estão dentro dessa holding? Dentro do acordo de sócios, dentro do contrato social, estarão previstas todas as previsões de como se dará a venda, a dissolução dessa sociedade, a continuidade dessa sociedade, o que vai ocorrer. O fato é, as pessoas que estão pertencendo a esse ecossistema criado pela holding não terão o seu patrimônio engessado em decorrência do falecimento do instituidor. Interessante. E essa é a mágica que a holding proporciona. Enquanto muita gente fala, é só criar a empresa e pronto. Não, você precisa doar as cotas. Grave bem isso, tanto você, tanto a audiência. As cotas precisam ser doadas e o usufruto vitalício, ele continua tanto com o controle de administração do instituidor, daquele que criou a holding com a finalidade de organizar o patrimônio e dar continuidade ao legado que construiu durante uma vida. Muito bom, interessante. O Anderson, eu acredito que a nossa audiência conseguiu ter uma dimensão da seriedade que é esse trabalho, de todas as etapas iniciais que devemos ter ao sentirmos e compreendermos a necessidade de estruturar esse sistema. E até aqui você respondeu com muita clareza, com muita facilidade, e eu acredito que todos nós, e principalmente da minha parte, conseguiu compreender, e eu enxerguei a importância de ter um profissional qualificado com tamanha transparência para nos orientarmos na hora em que a gente for criar toda essa questão da holding patrimonial. E aqui, para poder fechar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, eu quero te fazer a 10ª pergunta. Quais são os cuidados que nós devemos ter, ou quais são os cuidados que deverão ser tomados para criar uma holding e evitar problemas jurídicos? Perfeito, Micael. Como você já mencionou, o ponto principal é a escolha profissional. Certo. Escolher um profissional da sua confiança, que consiga te transmitir transparência, seriedade, comprometimento e, indispensavelmente, técnica. Ele precisa dominar o assunto, ele precisa saber o que é que ele está fazendo. Isso passa principalmente pelo diagnóstico patrimonial, onde repetidamente já falamos, onde há o mapeamento patrimonial, mapeamento familiar, onde se compreende as necessidades daquela família e onde se quer chegar. Por que eu quero criar uma holding? Qual que é a minha necessidade? Eu preciso de uma holding de verdade? É isso que vai resolver os meus problemas ou evitá-los? A partir do momento que você tem essa definição, essa estratégia, aí a cautela ela sai um pouco do âmbito técnico e passa para análise documental. Então, o que é que a gente vai colocar nessa holding? Quais bens que nós vamos colocar? Por que nós vamos colocar? Tudo isso deve ser questionado. Esse bem tem que estar lá? Esse bem é objeto de uma ação judicial? Será que se eu transferir esse bem, eu não estarei fraudando credores, não estarei cometendo um ato ilícito? Todas essas perguntas devem ser devidamente respondidas. E a análise técnica vai passar também pelos filhos, pelos pais. Por quê? Para que dívidas dessas pessoas não venham a atingir esse patrimônio. Porque a finalidade principal da holding, conforme já falamos, é organizar, manter o legado, mas impreterivelmente proteger. A proteção patrimonial que nós tanto falamos, que as pessoas que buscam holding tanto tentam encontrar, elas encontrarão na holding a partir do momento em que a análise técnica de viabilidade for positiva, preencher os requisitos necessários, e daí então, após a instituição dessa holding, a manutenção das informações fidedignas, as informações sendo passadas devidamente para a contabilidade fazendo o papel dela importantíssimo e indispensável. Um bom contador é mais que um amigo.
Sim, Podemos falar isso, um bom contador é mais que um amigo, ele te livra de muitos problemas. O pessoal brinca por aí que todo homem e mulher, né? Acho que a gente não se refere a gênero, né? Todo homem, toda mulher tem que ter um bom amigo advogado, um bom amigo contador. Isso é verdade. Porque ele vai te livrar de problemas, ele vai te levar ao lugar correto, ele vai mostrar para você quando você estiver prestes a tropeçar no caminho e te indicar, te sinalizar aquilo que você deve fazer. Então, esses cuidados com a análise documental, com o mapeamento de risco, o mapeamento familiar, a estruturação, seja da empresa, seja dos ativos, tudo isso tem que ser feito. E após a instituição, recolhimento de tributos, manutenção, informações que são as obrigações acessórias devem ser mantidas em dia. Assim, essa holding ela vai se eternizar e ela vai atingir o seu objetivo, o seu fim, que é proteger o patrimônio, organizar e, de quebra, economizar tributo, que é o que muita gente gosta, né? É verdade, com certeza. Eu fico bastante satisfeito, muito contente, realmente, quando eu me conecto com pessoas inteligentes, porque a gente acaba aprendendo coisas novas. E uma das coisas que o Anderson falou, e eu assino embaixo, que de fato, quando a gente começa a crescer, entende-se a necessidade do crescimento, da mudança, a gente precisa ter na nossa lista, de fato, um bom contador e um exímio advogado. Porque quanto mais pessoas de influência você tiver, quanto mais o teu network, o teu ambiente, o teu ciclo de amizade tiver pessoas que podem ser úteis, não somente financeiramente, mas pessoas que poderão fazer um favor para você quando você precisar, porque você já gerou valor para essas pessoas, é de extrema importância. Afinal de contas, a nossa vida ela é pautada principalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor. E o contato nosso com as outras pessoas exige-se manutenção. Por isso que nem todos os lugares, nem todas as mesas a gente deve estar. Uma simples foto nossa com uma pessoa que não compactua dos mesmos princípios e valores pode nos gerar problema. E é por isso que quando a gente se conecta com pessoas dos mesmos princípios e mesmos valores, automaticamente isso corrobora também para que a gente se mantenha firme no propósito. E gostaria de convidar você a seguir o Anderson nas redes sociais, no Instagram, seguir o Anderson também no TikTok, entrar em contato com ele, que eu acredito firmemente que assim como ele transmitiu essas informações de extrema relevância para nós, ele será atencioso, porque eu sou prova viva disso, porque eu tenho bastante contato com ele, conheço a trajetória dele, ele com certeza sanará todas as tuas dúvidas também. Anderson, a nossa última pergunta aqui agora é: quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas montam uma holding patrimonial? Micael, o erro mais comum é copiar a fórmula pronta. Interessante. Copiar a estrutura de terceiros. É acreditar que o que deu certo para o A vai dar para o B, para o C, para o D e assim em diante. Certo. Holding não é fórmula pronta. Embora nós tenhamos uma estrutura básica, tudo nessa vida tem uma estrutura, tem um início, tem um meio e tem um fim. Sim. Embora a gente crie um modelo, a gente tem uma forma, mas a holding é um produto, digamos assim, personalizado. É um produto individualizado. Cada família possui as suas peculiaridades. Cada família vai ter uma necessidade. Portanto, esse erro, ele é crucial e fatal. Porque em algum momento você vai senti-lo se você cometê-lo. E muitas das vezes esse sentimento vai trazer para você uma consequência indesejada. Seja tributária, seja pessoal, seja sucessória, seja familiar. Então, o principal erro cometido pelas pessoas é copiar a fórmula pronta. Porque quando se copia a fórmula pronta, não se faz o mapeamento, não se faz o diagnóstico, não se faz a análise individualizada. Não se personaliza aquela holding para aquela família. Sim. Então, você percebe que um só erro ele é capaz de abranger tudo. Então, o erro das pessoas é: vi um vídeo na internet, procurei alguém, o cara falou que faz. Faz, obviamente, Micael. Vou usar esse exemplo, se você me permite. Com certeza. Existem... Todo mundo, acredito que quase todo mundo, não vamos generalizar, já sentiu ou sente algum tipo de dor de cabeça. Sim, normal. Uns sentem por visão, outros sentem por glicose, outros sentem por hipertensão, outros sentem por alguma medicação que toma. Sim. N motivos. E quando você sente essa dor de cabeça, você vai lá, ela é constante, ela é contínua, ela é rotineira, você procura um profissional, um médico, geralmente da sua confiança. Sim. Ou você presume que se ele está ali, ele é perito.
ele fez uma faculdade, ele estudou determinado número de anos, fez estágio, residência. Mas se chegarmos nós dois no mesmo hospital com dor de cabeça e o médico passar o mesmo remédio e as causas forem diferentes, Exato. isso pode trazer consequências indesejáveis. Exato. E muitas das vezes irreversíveis. Aqui eu estou tratando de vidas. Sim. De vidas. Mas, Micael, é muito complexo falar, principalmente enquanto advogado patrimonialista. Como patrimonialista, eu não mexo só com bens. Eu mexo primeiramente com pessoas. Excelente. Com famílias. Eu vejo a vida de famílias serem impactadas. Sim. E quando eu falo impacto, eu não falo impacto somente positivo. Muitos impactos negativos. Famílias que se destroem por causa de um bem, por causa de um valor, de uma casa, de um terreno, um pedaço de terra. E eu usei esse exemplo da dor de cabeça para você porque é muito triste falar, Sim. mas é o que acontece, é constrangedor falar isso, mas vidas se perdem por causa de patrimônio. Sim. Quem assiste noticiários ouve falar. A gente não precisa adentrar ao mérito. Por isso que falar de patrimônio deve ser normalizado. Exatamente. Normalizado. A gente tem que compreender. Porque quando os pais principalmente vão embora, cada filho normalmente já constituiu a sua família. Sim. Ele deixou de pertencer àquela família que criou ele. Ele construiu a própria família dele. Sim. Os laços, o apego emocional, o afeto, muitas das vezes já não existe mais. Então nada jamais importa. A única coisa que vincula aquelas pessoas é o patrimônio deixado pelos pais. E quantas vezes a gente ouve falar de tragédias e quando a gente vai buscar a fundo, vai investigar, a gente descobre que foi por causa de um bem. Sim. Por causa de um bem, uma vida deixou de existir. Sim. E uma vida só não. Várias vidas às vezes passam a deixar de existir porque quando alguém comete um ato irreversível, de maneira insana, irracional, esse ato traz consequências. E as consequências elas costumam irradiar, elas não ficam no núcleo, elas irradiam naqueles que estão em volta. Sim. E famílias são devastadas por causa de patrimônio. Não estou sendo sensacionalista. Sim. Não estou sendo sensacionalista, estou falando do que acontece na realidade. Processo de inventário que dura 10, 20 anos. Processo de inventário que nem se inicia porque alguém cometeu um ato que não deveria. Quando o patrimônio poderia ter sido resolvido em dia. A realidade das pessoas no Brasil, de grande parte, é outra. As pessoas muitas vezes mal têm o que partilhar, Sim. mal têm propriedade. Exato. Tem posse. Mora numa casinha de posse, alguma coisa, mas direitos possessórios também são direitos. Então precisamos trazer esse assunto com mais seriedade e não levar isso a qualquer jeito, de qualquer forma. Sim. Então quando eu falo da dor de cabeça se você toma um remédio que você é alérgico, que você não pode, você pode vir a perder a tua vida. Exatamente. Por um remédio. Mas imagina perder a tua vida por causa de um bem. E isso acontece. Exato. Todos os dias. Todos os dias. Portanto, devemos normalizar, falar sobre patrimônio, normalizar e investir em profissionais capacitados. E aqui não falo só de advogado, eu falo de médico, falo de contador, falo de profissionais que nos cercam. Se a gente chama alguém para construir e alicerçar a nossa casa, a gente chama um pedreiro da nossa confiança, um engenheiro, um arquiteto bom, um eletricista, um encanador. Por que não, quando a gente constrói esse patrimônio e já o tem, não fazer por onde cuidar dele para que ele continue dando os frutos e fazendo aquilo que ele se propôs, cumprindo a sua função social e principalmente em prol da família. Sim. Portanto, Micael, essa é a reflexão, uma das reflexões que eu quero deixar aqui. Os meus conteúdos eles são voltados, muitas das vezes eu deixo de lado conteúdos técnicos, alíquotas, lei, letra fria. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas precisam ter é consciência. Sim. Consciência que precisa conversar, precisa sentar. Quando o pai ganhou mais dinheiro, quando o pai tem muito filho, o pai percebe, tem um filho tal tem determinada característica, o outro não. Esse tem isso, esse tem aquilo. Eu preciso conversar com esses filhos, eu preciso entender, compreender para direcionar para onde vão os meus negócios. Para que a minha família, quando eu não estiver aqui, ela continue. Sim. Ela tem que se eternizar. Exato. Daqui a 100 anos ela tem que se eternizar. Mesmo com as alterações que a vida vai levar, ela tem que continuar e não parar quando eu me for. Sim. Portanto, Micael, esse é um ponto-chave que eu gosto de trazer dos meus conteúdos e que você abriu as portas aqui, eu, com tua licença, quero deixar para a tua audiência.
tá bom? Maravilha. Que as pessoas falem sobre isso, que as pessoas conversem. Começou a crescer, vamos fazer alguma coisa, vamos organizar, vamos fazer, porque isso é mais que necessário. Sim. Conversa maravilhosa, uma conversa extremamente leve e ao mesmo tempo tão informativa e de tão grande valia, que com certeza eu acredito muito nisso, e vocês me conhecem aqui, sabem que cada pessoa que a gente se conecta, eu acredito muito nisso. Nós somos pessoas que trabalhamos nossos pilares espirituais, vocês também que estão aí do outro lado. E eu acredito que cada pessoa que nós temos um contato e a pessoa traz uma informação, em algum momento da nossa vida nós vamos precisar. Se esse assunto chegou até nós nesse exato momento, existe uma frase que diz que você só recebe aquilo que você está aberto a receber. Então, de alguma maneira, nós estamos abertos a receber essa informação e, consequentemente, nós precisaremos colocar todas essas informações em prática. Seja na nossa vida, que amém que isso aconteça, e seja também na vida de terceiro, prestando um serviço, até mesmo orientação. Ou até mesmo através desse vídeo aqui, impactando pessoas que estão, nesse exato momento, precisando saber acerca desse tão valiosíssimo conhecimento. Anderson, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Desde já, eu quero agradecer você pelo seu tempo cedido, dizer que para mim e para a nossa audiência é uma honra tê-lo conosco, é uma pessoa que nós admiramos demais, sabemos a trajetória, um guerreiro, alguém que faz jus à palavra constância, alguém que consegue metrificar o que quer e corre atrás com todas as forças. Então, eu me sinto honrado em você ter aberto a porta do seu escritório, da sua vida, e gostaria que você deixasse as suas últimas palavras para as pessoas que estão nos assistindo. E pode falar o que você quiser, abre o seu coração aí, o palco é todo seu, meu caro. Meu amigo Micael, audiência, a todos que chegarem a esse vídeo, a essa informação, primeiramente eu quero deixar meus agradecimentos, manifestar a minha gratidão, um convite maravilhoso, sensacional, que esperava em algum momento receber, não porque sou digno, porque mereço, mas pela amizade que a gente tem. Você é um grande amigo, então faço questão de estar junto, de aprender com você cada dia, de aprender com os teus vídeos. Sei que você impacta pessoas, corações, mentes, né? Uma missão que certamente Deus deu para você, porque muitas das vezes a tua mensagem chega para muitas pessoas que estão precisando. Aqui a gente adentra a seara material. Sim. A gente vai conversando sobre patrimônio, vai chegando lá e vai trazendo alguma coisa, mas você percebe que tudo que nós falamos aqui traz um impacto emocional absurdo nas pessoas. Exato. Porque é um assunto desgastante. Desgastante, é um assunto que não é confortável. Exato. Gera um desconforto, gera um constrangimento, as pessoas não querem tratar disso, as pessoas não querem conversar. Mas aqui você abriu o teu canal, essa informação certamente chegará a milhares, quem sabe milhões de pessoas que estão nos assistindo do lado de lá. E eu quero te agradecer muito, porque é necessário nós termos esse network, Sim. essa conversa, expandir esse conhecimento, porque no momento em que nós também estamos falando, abrimos os nossos ouvidos a escutar informações relevantes e nós também estamos aprendendo. Exatamente. A gente repetidamente vai fazendo as mesmas coisas e vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, por sua vez melhorando naquilo que faz. Todos os dias é um aprendizado diferente, todos os dias a gente descobre, a gente erra, a gente acerta, mas também nós temos que ter cuidado com aquilo que nós consumimos. Nem tudo que está lá é verdade. Então a gente tem que buscar informação, a gente recebe, mas a gente tem que buscar com quem a gente confia. A gente tem que perguntar, tem que questionar. Mas voltando aqui ao assunto patrimonial, como falei anteriormente, a gente costuma crescer de fora para dentro. A gente primeiro ganha para depois investir. A gente não alicerça para poder ganhar. Exato. Normalmente é a ordem natural das coisas. Sim. Não tem nada de anormal nisso. Sim. Não tem nada de anormal nisso. Não há nenhuma dificuldade em assumir que a maioria das pessoas são dessa forma. Inclusive eu também. Me refiro a mim, não posso falar todos, porque eu sei que tem gente extremamente organizada que consegue resolver. Mas no momento em que as portas se abrem, que a informação chega, que a condição melhora, você deve buscar ajuda, auxílio, você deve ler. Se você não ler, você deve assistir e consumir coisas que agregam na tua vida, que trazem conhecimento, que te melhoram como pessoa. Vamos pensar, vamos buscar conhecimento, vamos agregar e vamos nos unir para ser pessoas cada vez melhores, tá bom, pessoal? Mais uma vez, a minha gratidão,
Um grande abraço a todos, uma imensa satisfação e sempre que precisarem estarei por aqui. Amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, é uma satisfação imensa ter você aqui, o Anderson. E queria agradecer a audiência que nos acompanhou até aqui. Dizer que somos gratos pela vida de cada um de vocês. Comente, compartilhe, envie para um amigo. Quero encorajar você a seguir o Anderson nas redes sociais. O Anderson, por gentileza, fala o seu Instagram. Meu Instagram e o TikTok são o andersonfarias.adv. Nas duas redes estou sempre ativo, tanto no chat quanto nas postagens, levando alguma coisa, alguma frase reflexiva dentro das questões patrimoniais, com legendas que explicam, e também tecnicamente a gente está ali para servir, para levar conhecimento. Sim. Portanto, o Anderson com W, Farias, no plural, .adv. Maravilha. Me siga também nas redes sociais, Micael_Silva.oficial no Instagram e Micael Silva no TikTok. E aqui mesmo no YouTube como Vaso Investidor. E nós estamos juntos nessa jornada de crescimento e desenvolvimento. Agradeço imensamente a Deus e a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, Vasos.